A nossa missão é instruir como instruídos somos. Estamos aqui para mais um vídeo da série Desvendando os Segredos da Criação. Na aula passada a gente viu que Adão, essa força interior que está dentro de nós, que agora estava com desejo de doar, ele percebe que a outra força que está ali sendo oposta a ele, o seu ego interior, é capaz de ser destrutivo. Nesse momento ele entra num desespero. Ele entra num estado de confusão, ele tem ali algumas dúvidas, uma luta, e ele entra num estado de sono, ele adormece. Quando ele adormece, aparece para ele um lado que ele pode usar para trabalhar a favor dele e poder evitar que esse ego seja prejudicial. Essa força feminina, emotiva, é a sua companheira daqui para frente, a Eva. Quando ele começa a conhecer essa força dele, fala-se que ele descobre que eles estavam nus. Porque antes havia uma casca que impedia ele de ver o conhecimento que estava à sua frente. Tudo para ele era só aquilo que estava na sua zona de conforto. Para ele ver isso, foi preciso que o Criador, em uma manifestação em forma de serpente, a sabedoria, falasse com ele e dissesse assim, ó: coma do fruto da árvore da vida, da árvore do conhecimento, do bem e do mal, porque certamente não morrerás. Ele sabia que isso tinha vindo do Criador. Só que quando o Criador foi falar com ele, aconteceu uma situação na vida dele. Ele se esconde. Ele se esconde do Criador e cria-se nele uma soberba. Essa soberba foi a companheira que tu me deste. Ele quis dizer que não foi com o lado razão que ele tomou essa decisão, e sim foi com o lado emotivo dele. E ele estava com medo de ter tomado uma decisão sem levar para a razão, e essa decisão ser uma decisão errada. Quando ele entra nessa dúvida, ele evolui, ele cai, e aí é preciso a correção. Da união que teve de Adão e Eva, gerou-se dois filhos, Abel e Caim. Caim, ele cultivava a terra. Ele trabalhava com o ego. Caim representa a linha da esquerda. O ego interior desse Adão, que ainda estava, veio de volta. Por quê? Porque ele entrou no estado de soberba, em estado de dúvida. Ele estava lá em cima, daí ele caiu de volta, porque é onda. Nesse momento que ele caiu de novo, entra Abel e Caim. Caim, esse lado do egoísmo, é um lado onde Adão está só trabalhando com o ego. Ele tenta trabalhar, mas o ego tenta dominar ele e consegue dominar. Por outro lado, ele tem um lado que é chamado de Abel, que é um guia de ovelhas. O que é guia de ovelhas? Se Caim está trabalhando com o ego, esse lado dentro dele, chamado Abel, guia esses egos. Está vendo que é uma só pessoa? Abel e Caim é o mesmo. Ele só está em lados opostos. Enquanto Abel está de um lado, Caim está de outro. Caim está trabalhando esse ego, mas ele só trabalha. Enquanto ele trabalha, Abel pega esse ego e é guia desse ego. Ele leva esse ego a ser trabalhado para não ser prejudicial. Abel é o lado altruísta, doação. Ele vê o mundo vindouro. Ele está com a mente agora no Criador, vendo as coisas lá do alto. Enquanto o outro lado, que é o lado Caim, ele deseja receber para si. Ele quer autogratificação. Entre esses dois existe a linha do meio, que é o equilíbrio que o ser humano tem que buscar para não cair nessa situação de ter o seu ego sendo o senhor de sua vida. Há um momento que eles vão dar uma oferta ao Criador. Nessa oferta, o lado de Adão, que é representado por Caim, oferece o que ele tem.
O que que ele tem? Ele tem frutos da terra. Por quê? Porque ele só cultivava o seu ego. Ele trabalhava o seu ego. Só isso que ele fazia. Ele só trabalhava ele. Enquanto Abel, ele era guia desses egos. Desse ego interior, ele guiava. É chamado de ovelha. Então ele trabalhava ele para jogar no seu time. Enquanto o outro não fazia isso. Então Caim oferece o fruto que ele tem. Abel, por sua vez, oferece também o que ele tem. Como ele era guia de ovelhas, ele guiava esses ego. O que ele fez? Ofereceu o que ele tinha, que era as ovelhas. Esses ego trabalhado. Então ele foi, ofereceu para o Criador. Ó, meu Criador, está aqui o que eu fiz com aquele ego que estava dentro de mim. Eu trabalhei eles. E eles agora estão sendo cooperadores na minha jornada para o bem maior. Caim, por sua vez, entrega lá. Está aqui, meu Senhor, o que eu tenho. É o ego. O ego sem ser trabalhado. O Abel, ele entrega sem esperar recompensa. Porque ele é só doação. Ele tem o seu lado, que ele está trabalhando cada vez mais para melhorar. E ele não quer nada em troca. Ele só quer receber para também doar. Enquanto o outro, ele diz assim: eu cultivo, eu colho, eu devo ser reconhecido. Começa um conflito entre os dois. O bem e o mal ali, trabalhando e sendo em conflito. Nessa luta está lá a linha do meio sendo atingida. O lado egoísta de Adão, que agora é representado por Caim, é mais forte nesse momento. Adão dá uma fraquejada. Por quê? Por causa dessas quedas. Nós somos onda. Quando isso acontece, o ego sufoca aquele que está sendo guia. Abel era o seu guia. Ele trabalhava o ego. Quando Abel teve um fracasso, esse lado de Adão, todo o ego foi e sufocou ele. Ele não conseguiu mais guiar essas ovelhas. Essas ovelhas agora dominaram. Elas já não eram ovelhas do bem. Elas viraram agora jogar no outro time. Quando foi jogar no outro time, Abel morreu. Por isso que Caim, o lado egoísta de Adão, sufocou o lado bom dele, o lado altruísta. Quando isso aconteceu, o Criador foi falar com Caim. Caim ficou com medo da morte, medo de morrer. Certamente quem me encontrar me matará. Porém, o Criador disse assim: não, você vai ser fugitivo em todo lugar que você for. Por que fugitivo? Porque o ego é insaciável. Quanto mais você quer buscar a felicidade, mais você vai subir na pirâmide, porém você nunca chega ao topo. O ego não consegue ser saciado. Também não consegue ser morto. Você tem que trabalhar ele, tem que manter ele na linha do meio. Então, por isso que o Criador disse para Caim que ele seria fugitivo por todo lugar que ele estivesse. Nessa história, então, o Criador diz para ele assim, ó: aquele que te matar receberá 7 vezes o castigo. Ou seja, aquele que quiser matar o ego não vai evoluir. Você precisa ter uma fonte de ego dentro de você para que você possa ser empurrado para fora desse espaço onde você está preso. Quando você tem esse ego empurrando você, você consegue subir mais um degrau. A partir daqui, então, a gente entendeu que Abel e Caim são duas forças que estão dentro de nós. Agora sobrou Caim, o lado egoísta. Esse lado egoísta vai ter muitos filhos. Dentro desses filhos vai surgir um que vai se destacar da sua linhagem. É o que nós vamos ver
no próximo vídeo. A nossa missão é ensinar como ensinados somos.